Jesus é lindo, amém? Jesus é lindo, e Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está neste culto. E eu tenho uma notícia: Ele está e está sentado do seu lado. Jesus está sentado do seu lado. Amém. Aleluia, Jesus. Sinta a presença de Deus aqui. Hoje de manhã nós tivemos um culto muito poderoso, muito abençoado, a presença de Deus. Não porque eu preguei algo, mas que o Espírito Santo pregou. E quando o Espírito Santo prega, é diferente, Neto, né? É diferente. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, Êxodo capítulo 33, no versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Quem falou isso? Moisés. No capítulo 33, Êxodo 33, é um momento que Deus, quero aqui conjecturar, Ele chega para Moisés, Ele fala: Moisés, o tempo seu de relacionamento comigo te capacitou, te deu sabedoria, te deu unção, te deu poder, te deu autoridade. Então, Moisés, você é um homem completo. E tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Porque eu te dei essa capacidade. E chegou o momento, Moisés, que você vai conduzir o povo para Canaã. E de tudo que você aprendeu comigo, não vai haver necessidade que eu vá com você. Eu simplesmente vou separar um anjo. E esse anjo vai ser... Se colocar um fundo musical, vai ficar legal, hein? E esse anjo vai te acompanhar. Esse anjo vai te proteger. Esse anjo vai te dar segurança. Esse anjo vai te conduzir a todo momento no deserto, por onde você passar. Então, Moisés, você está apto a seguir. Você está apto a prosseguir. Não há necessidade que eu vá com você. E aí Moisés, com muita educação: Deus, eu sei que a tua presença na minha vida, eu sei que o seu discipulado para mim me capacitou, me deu habilidade. Eu sinto isso dentro de mim, eu sinto muito forte esse poder, essa capacidade, essa instrução que o Senhor depositou em mim, essa confiança que o Senhor sente por mim. E eu não quero aqui de maneira alguma menosprezar o anjo que o Senhor vai colocar à minha disposição, à disposição do povo, porque eu sei que um anjo do Senhor tem muita capacidade, tem muito poder, tem muita autoridade, mas eu preciso falar algo para o Senhor. Fala, Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. É tudo que Deus queria ouvir. É tudo que Deus quer ouvir de nós. Porque Ele sabe muito bem, e muitas das vezes Ele nos prova. Mas Ele tem esse conhecimento, que sem a presença dEle, nós não vamos a lugar algum. Sem a presença dEle, você vai ser derrotado, você vai ser um fracassado. Não existe sucesso sem a presença de Deus. Não existe nada neste mundo mais importante do que a presença de Deus. A presença de Deus é o nosso maior prazer. A presença de Deus é a nossa maior alegria. A verdadeira segurança vem de Deus. A verdadeira proteção vem de Deus. Ontem de manhã eu compartilhei
o meu irmão, ele estudava, quando eu morava na cidade, ele estudava em uma outra cidade, de segunda a sexta, no final de semana, ele vinha para casa. Só que o meu irmão tinha um porte, né? Tinha um porte assim mais forte, musculoso, era bom de briga, e eu não era tão bom de briga, fraquinho. Mas o meu irmão era bom de briga. E geralmente de segunda a terça eu apanhava um pouquinho, da sexta eu apanhava. Aí quando o meu irmão chegava, o negócio mudava. Quando o meu irmão estava perto de mim, eu estupava o peito. Por quê? A presença do meu irmão me dava segurança, me dava proteção. Assim é o nosso sentimento quando nós estamos diante da presença de Deus. Ele nos traz proteção, Ele nos traz segurança. E quando alguém mexe com você, é só você falar assim: eu vou chamar meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho vai resolver essa parada. Sabe quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Então a presença de Deus, ela nos possibilita isso. Ela nos dá segurança quando nós olhamos para o caos ético, moral que nós vivemos na nossa sociedade, no mundo. Isso te dá, por exemplo, quando você pensa em questão de segurança, em questão de proteção, estamos a mercê, querido. Mas quando nós olhamos para Deus, o nosso Pai, a gente continua a ter esperança, nos motiva a caminhar, nos motiva a continuar trabalhando, nos motiva a continuar em família. É essa presença que nos sustenta. Se essa presença não estiver conosco, querido, vamos morrer, vamos fracassar. É a presença de Deus, é a nossa maior alegria, é o nosso maior prazer. Por isso que Davi no Salmo 51, versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Na presença de Deus vivemos, nos movemos e existimos. É a presença de Deus que sustenta a nossa casa, a nossa família. É a presença de Deus que sustenta os seus negócios. Tira a presença de Deus, você está fadado ao fracasso. Só estamos de pé porque a presença de Deus nos sustenta. Você pode aplaudir a presença de Deus neste lugar? E Deus, Ele tem esse conhecimento. Ele sabe disso. Que não tem como você viver sem a presença dEle. Ele sabe disso. No entanto, quando Deus tira o povo do Egito, ali Deus, Ele faz algo que representa a presença dEle com o povo. Quando Deus, ali no Monte Sinai, a Bíblia fala que ali no Monte Sinai, o povo sai do Egito, e o povo chega no Sinai, justamente 50 dias depois da Páscoa. Então ele chega no Monte Sinai em Pentecoste, amém? O primeiro Pentecoste, na Bíblia, aconteceu ali no Monte Sinai. No Monte Sinai, foi o primeiro Pentecoste. Deus pede para o povo, para Moisés consagrar, para que o povo possa se consagrar, para que o povo esteja preparado, porque Deus iria descer no monte, Deus iria visitar o povo, e Deus dá uma direção para Moisés, dizendo: Moisés, como você entendeu que sem a minha presença não tem como viver, eu quero, Moisés, que você peça a um homem chamado Bezalel. Esse homem é cheio do Espírito Santo, ele vai construir uma arca. Ele vai construir esta arca, que é a arca da aliança. E dentro desta arca, Moisés, vai morar a minha presença. Essa arca será o maior instrumento da minha presença. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo 25, versículo 8. Então, o Senhor ali no Monte Sinai, além de entregar os mandamentos, as leis, Deus fala para Moisés: você vai colocar as tábuas da lei dentro da arca.
onde está a minha presença. E a presença de Deus, como que ela se manifesta? Ela se manifesta através do Espírito Santo. Então era o próprio Espírito Santo morando dentro daquela arca. E Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, por onde esse povo for, por onde esse povo passar, por favor, não esqueça de levar a arca da aliança. Coloque ela na frente. Porque a arca da aliança é a minha presença. E esse povo só vai chegar em Canaã se for através da minha presença. Esse povo só vai chegar a alcançar a promessa através da minha presença. Sem a minha presença não tem como. Vai morrer no deserto, vai fracassar. E Moisés seguiu a orientação de Deus. Mas eu quero falar para vocês daquele momento onde Deus desce no monte. Está lá em Êxodo capítulo 19, no versículo 16. A Bíblia diz assim, olha: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte, o quê? Tremia. Não é coincidência. A Bíblia diz que Deus desce no monte 50 dias depois. E 50 no grego é 50, Pentecoste no grego é 50, 50 dias depois. Então Deus celebra o primeiro culto pentecostal no Monte Sinai. E como foi o primeiro culto? Relâmpagos, trovões, trombeta, som de buzina, o monte estremeceu, o povo não conseguia ficar de pé. Qual a conclusão que nós chegamos? Deus é pentecostal. Deus é pentecostal. Paulista, ele é pentecostal. Deus desceu fazendo barulho. Por isso que nós somos barulhentos. Não se incomoda com a gente, de vez em quando a gente faz uns barulhos. Porque é a presença de Deus. É o poder de Deus. É o que ela sentiu, o fogo de Deus no quarto dela. Só de tomar um cálice que levou para ela, ela sentiu a presença de Deus. Não tem como não ser pentecostal se Deus é pentecostal. Foi o primeiro culto pentecostal na Bíblia. E ali, eles recebem também, o Senhor dá a direção para fazer a arca. Eles recebem a lei, em pedras. E como Deus falou para o povo, olha, não deixe de se inclinar para esta arca, no sentido de respeitar e reverenciar essa arca, porque essa arca é a minha presença. E a gente passando pela história sobre a arca da aliança, você vai encontrar coisas preciosas. A arca da aliança, por exemplo, Josué usou muito a arca da aliança. Josué tomou posse dessa presença, de tal maneira que essa arca, ali no Rio Jordão, quando o Rio Jordão abriu, Deus falou: coloca a arca na frente. Colocou a arca e o mar, e o Jordão se abriu. Levanta suas mãos aí, querido. A arca é a presença abre portas. A presença abre portas. O Jordão se abriu. Uma outra passagem também conhecida, em Jericó. O Senhor deu direção para Josué, ele seguiu a direção, colocou a arca à frente, rodeando as muralhas de Jericó. As muralhas, o quê? Caíram. Diga comigo assim: a presença de Deus derruba muralhas. A presença de Deus derruba muralhas. Amém? E a arca da aliança também, em Obed-edom, a gente também conhece essa passagem. 3 meses ela ficou na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que ele prosperou. Diga comigo assim: a presença de Deus também traz prosperidade. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor?
E Davi, quando ele se torna rei, rei de Israel, a primeira coisa que Davi faz, Davi toma uma decisão, onde, infelizmente, o povo chegou um momento, quando chegaram na terra prometida, esqueceram da presença de Deus, não tinha mais reverência, não amava como amava antes. Depois que alcançou a promessa, depois que chegou na terra, e quantas pessoas têm essa atitude? Quando ele pede algo para Deus e quando ele alcança, ele se distancia da igreja, ele se distancia da presença de Deus. Mas o problema é que toda atitude gera consequência. E quando você se afasta da presença de Deus, a conta uma hora chega, querido. Não tem jeito. O que vai manter você de pé, o que pavimenta o caminho para a eternidade, é a presença de Deus. Mas se você exclui a presença de Deus da sua vida, o seu casamento vai ser derrotado, a sua família vai ser derrotada, as suas finanças vai ser derrotada. É algo terrível quando você esquece a presença de Deus. E Davi, quando ele se torna rei, a primeira atitude de Davi, trazer a arca da aliança para Jerusalém, trazer de volta a presença de Deus. E o governo de Davi foi um governo de excelência, porque ele reverenciou a presença de Deus, ele valorizou a presença de Deus. Mas chegou um momento na vida de Davi, porque a Bíblia fala que Davi era um homem quebrantado, tinha um coração quebrantado e contrito, um homem que amava a presença de Deus, um homem que fazia de tudo para estar na casa do Senhor, para se envolver com as coisas de Deus. E teve um período na vida de Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 1 e 2, é o primeiro momento que fala de Natã, o profeta, que era um profeta, que era um conselheiro de Davi, que estava junto com Davi. E Davi vira para Natã e fala: Natã, eu estou pensando algo, Natã, e isso está me incomodando. O que foi, Davi? Natã, eu estou vivendo em casa de cedro, e a arca está debaixo de cortinas. Isso não pode, Natã. Como que a casa para Deus, para guardar a presença de Deus, é inferior à casa que eu tenho? Eu não concordo com isso, Natã. Nasceu o desejo no meu coração de construir um palácio para Deus, um local onde nós vamos colocar a arca da aliança, reverenciar ela ainda mais. Isso foi muito forte dentro de Davi. E Davi então começou a juntar todo um tesouro para a construção do primeiro templo, porque ele queria colocar a arca da aliança neste local. E também sabemos a história que Davi, por derramar muito sangue em guerra, Deus falou para ele: Davi, o seu desejo é muito bom, mas eu vou deixar o seu filho construir o primeiro templo. Salomão vai ficar com essa incumbência, com essa responsabilidade. E aí Salomão constrói o primeiro templo, ele ergue o primeiro templo. E Salomão seguiu os passos do seu pai em relação à construção do primeiro templo. Pensa num lugar maravilhoso, pensa no lugar onde as pessoas chegavam e ficavam estupefatos de tanta beleza, de tanto glamour, de tanto ouro, de tanta prata. Pensa num palácio. Era o primeiro templo em Jerusalém. Inclusive o mundo inteiro ia para Jerusalém, viajava para Jerusalém para conhecer esse templo. Tamanha glória tinha nesse templo. E depois dessa construção, 7 anos de construção, agora é o momento da inauguração. O momento mais importante talvez ali daquela obra. Salomão manda o povo se preparar. Salomão coloca todos os utensílios do templo, dentro do templo, tudo preparado. Os levitas, os sacerdotes, todo mundo preparado. E agora vai ser o momento mais importante, que era o momento da entrada da arca da aliança.
Está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler o texto. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Vamos lá no versículo 12. Versículo 12. E os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Remã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho de fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até o quê? 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Imagina a festa que foi preparada para a inauguração do primeiro templo. E a Bíblia vai dizer que o instrumento mais importante, que era a Arca da Aliança, ficou por último, porque eles prepararam algo sobrenatural. E o texto vai fazer questão de dizer que quando os 120 sacerdotes que estavam ali no templo, quando entra a Arca da Aliança, a glória de Deus encheu aquele lugar, a presença de Deus tomou conta daquele ambiente, que ninguém podia ficar de pé. Tamanho a glória de Deus. A presença de Deus tomou aquele ambiente. Eu queria estar naquele culto, gente. Pensa num culto sobrenatural. O maior símbolo da presença de Deus, que ficou esquecido por muitos reis anteriores, e Davi prepara tudo isso, e Salomão comunga da mesma fé, da mesma atitude. E aquela festa foi uma festa poderosa. Foi uma festa que ficou marcada. Tamanho a glória de Deus naquele lugar. Só que o problema do ser humano, o nosso problema, que muitas das vezes a gente acostuma com a glória de Deus. A gente acostuma com a presença de Deus. Isso é perigoso. Quando você vem no culto por vir, você acostumou a estar aqui. Isso é muito perigoso. Porque pode entrar dentro de você uma insensibilidade, e você não perceber isso. E você carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Não se carrega, não se conduz a presença de Deus de qualquer jeito. Nós sabemos que várias pessoas na Bíblia foram penalizadas por isso, por não entender como conduzir a presença de Deus. A unção que você está recebendo hoje aqui, o próximo culto precisa ser uma unção ainda maior. A sua expectativa no próximo culto precisa ser uma expectativa maior. E Davi, a gente aprende muito com ele, porque quando Davi fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu acredito que Davi chegava com muita alegria no culto, com muita expectativa daquilo que Deus ia fazer. E nós não podemos jamais perder essa sensibilidade. A nossa adoração, ela precisa ser cada dia mais profunda. A unção que recebemos ontem, ela precisa ser maior hoje.
A nossa adoração, a nossa reverência, a santidade, a trindade precisa ser maior todos os dias. Nós temos que acordar toda manhã diferente, com um espírito de gratidão ainda maior. Senhor, a tua presença é real na minha vida, na minha casa. A tua presença é real na minha vida. Temos que ter, querido, uma maturidade espiritual progressiva. Todos os dias, não podemos cair nessa apostasia, nessa frieza espiritual. Isso é perigoso. Por isso que nós não podemos deixar o nível baixar. Nós temos que todos os dias intensificar mais a nossa oração, mais o nosso jejum, mais a nossa leitura pela palavra. Porque se você não fizer isso, se você não investir, a carne vai prevalecer, vai vir a frieza. E aí daqui a pouco você está distante da presença de Deus. E aí se prepara para o fracasso. Quem se distancia da presença de Deus? E assim aconteceu com o povo. Depois de tudo pronto, o povo agora esquece de estar no culto, esquece de buscar o Senhor, vai viver agora a sua vida, vai suprir as suas necessidades, e a adoração não é mais a mesma. E aí nós sabemos o resultado de tudo isso. Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus permitiu o rei da Babilônia destruir o primeiro templo. E ainda o povo ficou cativo na Babilônia. 70 anos cativo. Foi para a prisão, foi para o cativeiro, porque não valorizou a presença de Deus. E foi muito triste a apostasia que eles viveram. E Deus, naquele momento que Nabucodonosor destrói o primeiro templo, o instrumento mais importante do primeiro templo, que era a Arca da Aliança, já não mais se vê falar na Arca da Aliança. A última aparição da Arca da Aliança foi justamente nesse momento. Já não se fala mais nela. Não se fala mais nela. Inclusive, existe vários documentários falando sobre a Arca. Tem também o pessoal da Etiópia que diz que está com a Arca da Aliança. É aquele filme, que eu gostava muito daquele filme, Indiana Jones, à procura da Arca perdida. Nunca achou a Arca. Deus levou a Arca, porque não valorizaram a presença dele. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Mas tem uma passagem lá em Apocalipse 11:19, a visão do apóstolo João, do Apocalipse. Eu acredito que a arca está no céu, que diz assim, olha, Apocalipse 11:19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve o quê? Relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grandes estará. Deus levou a arca, querido. Se essa arca tivesse ficado aqui na terra, com certeza ia ter muita idolatria. Duas coisas que Deus poupou. Você não vê, por exemplo, São Moisés. Deus não permitiu verem o corpo de Moisés. Então essa arca está no céu. E agora, depois de 70 anos de cativeiro, receber a disciplina, receber a correção, e esse povo na Babilônia agora, o Senhor vai dar mais uma oportunidade para que eles possam voltar para sua terra. E aí o povo chega em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, chegam com um grande propósito. Saíram com esse propósito. E esse propósito agradou a Deus. Saíram dizendo o seguinte: olha, precisamos construir, erguer o templo novamente. Não tem como a gente ficar sem o nosso templo. Saíram com uma boa motivação. Quando chegaram em Jerusalém, começaram com muita alegria, com muita festa, levantando o segundo templo. Mas no meio do caminho pararam de novo. Não continuaram. Mas teve uns que continuaram aquela construção.
E aí, quando terminaram, na inauguração do segundo templo, o profeta Ageu, Ageu capítulo 2, versículo 1, vamos lá, vamos ler aqui comigo. Na inauguração do segundo templo, olha o que vai falar o profeta Ageu. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e o que? Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Ageu reúne o povo e diz assim: tem uma turma que está aqui hoje, que fez parte do primeiro templo, que viu a construção do primeiro templo, que viu todo o ouro, toda a prata, toda a beleza, toda a riqueza. E hoje vocês estão diante do segundo templo, que não passa nem perto do primeiro templo. Hoje vocês estão diante de uma obra simples, de uma obra que não era como o primeiro templo, que não tem ouro, que não tem prata, que não tem riqueza. É um templo simples. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Lembra da glória do primeiro templo? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Não tem riqueza, não tem ouro, não tem prata, não tem nada. Inclusive não tem levitas aqui, não tem ninguém, não tem festa na cidade. Mas eu tenho uma notícia para vocês: esse segundo templo, a última glória dele será maior do que a da primeira. Por que Ageu falou isso? Jesus foi apresentado no segundo templo. Jesus foi apresentado no segundo templo. Tinha um profeta que esperava essa apresentação, Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos ler comigo, vamos ler com autoridade, vamos lá. Aleluia. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era o quê? Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, que é Jesus. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, ele que apresentava as crianças. E quando os pais, olha só, José e Maria, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei,
Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Meu Deus, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Diga para o seu irmão assim: no primeiro templo, a presença foi representada pela arca. No segundo templo, a presença foi representada pelo Filho. A presença de Deus no primeiro templo foi representada pela arca. No segundo templo, ela foi representada pelo Filho. Por isso que o profeta Ageu disse: você lembra da glória do primeiro templo? A glória dessa última casa será muito maior. Muito maior. É simples, não tem ouro, não tem prata, mas quem vai entrar nesta casa é maior do que todo o ouro, do que toda a prata do universo. Meu Deus, aleluia. Eu estou partindo para o final. Eu preciso voltar agora lá no Monte Sinai. Eu preciso voltar no Monte Sinai. Porque no Monte Sinai, justamente em Pentecoste, 50 dias depois, quando Moisés está no monte, Moisés recebe duas leis. Ele recebe a lei escrita, que é a Torá, e ele recebe a lei oral, que não estava em livros, é uma lei oral. Ele recebe essa lei oral. E essa lei oral, ela foi passando para os sábios, para os sacerdotes, durante muito tempo. Mas chegou um momento que eles viram a necessidade de colocar a lei oral num livro. Por isso que os judeus hoje têm o Talmud, que é a lei oral. E qual é a profundidade da lei oral? Ela traz a revelação, ela traz a profundidade da lei escrita. Tem coisas que não estão na lei escrita, mas está na lei oral. E a lei oral vai relatar algo muito importante para nós. Que quando Moisés estava no Monte Sinai, e a Bíblia vai dizer em Êxodo 31:18, que as tábuas de pedra, as duas tábuas de pedra foram colocadas na arca, dentro da arca. Mas, ao ser escrita as tábuas de pedra, no Monte Sinai, o texto vai dizer, foram escritas pelo quê? Pelo dedo de Deus. Quando a gente vai no Talmud, o Talmud traz uma revelação, dizendo, estou falando isso em Pentecoste, o Talmud vai dizer que quando Deus escrevia nas tábuas, saía do dedo de Deus línguas de fogo. Meu Deus do céu. Saía do dedo de Deus línguas de fogo. Eu estou falando da primeira aliança. E aí agora, Jeremias 31 vai dizer, toda vez que a Bíblia fala, né, naqueles dias, se refere ao dia messiânico, a era messiânica, está falando de Jesus. Jeremias 31, versículo 31, olha o que diz o texto. Você vai falar em mistério daqui a pouco. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança, o quê? Uma aliança o quê? Uma aliança nova. No Monte Sinai foi feita uma aliança, a primeira aliança. Essa aliança agora é uma aliança antiga. Ele vai fazer o quê? Uma aliança nova. Em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Já falei para vocês, nós somos Israel de Deus. Então nós fazemos parte, tudo que fala, que promete para Israel, nos alcança através de Jesus, amém? Vamos lá, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito, porque eles lá no Monte Sinai invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver o quê? Desposado, diz o Senhor, versículo 33. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10, vamos lá, Hebreus 8, 10. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Falou no Antigo Testamento, agora está falando no Novo Testamento. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu, e em seu coração as escreverei. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas, isso aqui é poderoso, não em tábuas mas nas tábuas de carne do coração. Meu Deus do céu. Ele está dizendo o seguinte, vocês lembram que lá no Monte Sinai, eu escrevi as leis em tábuas de pedra e coloquei dentro de uma arca. Só que vai chegar o tempo, naqueles dias, nos dias do meu filho, na era messiânica, eu não vou mais escrever em tábuas de pedra, eu vou escrever no seu coração. Ezequiel 36, 26, eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eita glória! Meu Deus! Isso é poderoso. E aí Jesus agora, 40 dias na terra, na despedida ali com os discípulos, Lucas 24, 49, Jesus vai falar assim, não saia de Jerusalém, até que do alto, seja revestido de poder. Jesus está falando assim, olha, vai acontecer aquilo que foi falado em Jeremias 31, 33, vai acontecer aquilo que foi falado em Ezequiel 36, 26, não como aconteceu na primeira vez, mas lá no cenáculo, eu preparei um ambiente para vocês, lá no cenáculo, eu vou escrever no coração de vocês, através do Espírito do Deus vivo. Oh, tá glória! Através do Espírito do Deus vivo. É Ele falando, o próprio Espírito Santo vai descer e escrever dentro do teu coração. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí tudo preparado. Agora, pelo amor de Deus, não tem como ser coincidência. No Monte Sinai, 50 dias depois em Pentecoste. E agora, para que Deus possa escrever em tábuas de carne no coração, olha o dia que foi, Atos capítulo 2, lê comigo. Versículo 1. Atos 2, versículo 1. E cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos o quê? Quando a Arca da Aliança entra no primeiro templo, feito por Salomão, a Bíblia fala que tinha 120 sacerdotes, pastor Clenildo. E nesse cenáculo, a Bíblia diz que tinha 120 pessoas. Gente, não tem como, a Bíblia é muito exata. Olha só, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a Gileade. E encheu toda Gileade. Versículo 3, olha lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. As mesmas línguas de fogo que escreveu em pedras, é a mesma língua de fogo que vai escrever no coração. As quais pousaram sobre cada um deles,
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O primeiro culto da igreja cristã na terra, depois que Jesus foi glorificado. Por isso que a gente é pentecostal. O primeiro culto da igreja cristã na terra foi em Pentecoste. Por isso que a gente faz barulho. Vou repetir isso, mas não fica magoado não. Fica magoado não. Fala com seu irmão assim, de repente tem um aí, né? Como que você, fala com ele, como que você pode ser tradicional se o Espírito Santo é pentecostal? Não tem como, Vitor. Não tem como ficar quieto, não tem como não fazer barulho. A gente foi gerado em Pentecoste. Fogo, língua, relâmpago. Deus é pentecostal, Espírito Santo é pentecostal. E Jesus fala em mistério. Agora, para fechar aí, para fechar a cereja do bolo, amém? Como a arca sumiu, ela não aparece mais no segundo tempo, ninguém sabe dela mais. Aí Deus deixa isso aqui, olha. Jeremias 3,16. Olha o que Deus vai falar. Jeremias 3,16. 3,16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Sabe por quê? Porque lá em Pentecoste, no cenáculo, se cumpriu 1 Coríntios, não é coincidência, ali é Jeremias 3,16, agora nós vamos falar 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, isso é muito poderoso, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Além dele escrever no coração, porque quando ele escreveu em pedras, morava dentro da arca. Agora quando ele escreve no coração, ele não vai morar mais dentro de uma arca. É Deus falando assim, ó, na primeira aliança eu morava dentro da arca, agora na segunda aliança eu vou morar dentro de você. Conclusão: você é a arca de Deus do Novo Testamento. Você é a arca de Deus do Novo Testamento. Meu Deus! Agora, se eu contei tantas vitórias da arca, e hoje você é a arca, isso significa, querido, que onde você passar, se eu fosse você, eu ficava de pé. Você entende isso? Você é templo, você é santuário do Espírito Santo, você é a arca de Deus hoje na terra. Você é a arca de Deus, Ele mora dentro de você. Não tem como você contabilizar derrota, não tem como você contabilizar fracasso, não tem como a depressão entrar dentro de você, a opressão, o medo, não tem como. Você é a própria presença de Deus na terra. Alabalá, sorerebe, galabalabalabalabalabala, remanamanabalabalabalabalabalá, soremanai. Você entende o que mora dentro de você? Você tem um dinamite dentro de você, você tem uma bomba dentro de você, capaz de abrir porta, capaz de passar pelo mar vermelho, capaz de superar qualquer obstáculo.
Eu amo dizer essa frase e sempre vou dizer. Fala com seu irmão assim com autoridade. O melhor de Deus não vai vir. Diga para ele assim, já veio e mora dentro de você. Pode vir coisas novas, mas o melhor de Deus não vem não. O melhor de Deus não vem não. Você é um ser completo. Você é completo. Você tem todas as ferramentas necessárias para vencer qualquer guerra, qualquer luta. Já está dentro de você.